A paz do Senhor, irmãos. Glória seja dada no nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 10. E o versículo de número 11. Deus abençoe o pastor Moisés, toda a sua família. Pastor, já vou deixar aqui Tem 3 livros meus aqui, para os internos. E um da minha esposa aqui, tá? Deus abençoe. Aleluia. Rapidinho, irmãos. O Cristiano também, Deus abençoe, que se encontra ali. Que nos diz assim, 1 Samuel, capítulo de número 10, e o versículo de número 11. Quando os que o conhecia e viram profetizando com os profetas, disse uns aos outros: que sucedeu ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? Irmãos, eu gostaria que, depois que acabasse essa consagração, você lesse essa passagem bíblica na sua casa. Porque todo mundo conhece aqui que, quando sumiu a jumenta de Quis, o pai de Saul, ele manda o próprio filho atrás da jumenta. Só se você ler o texto, você vai ver que as jumentas chegaram no arraial, e o homem que foi procurar a jumenta não tinha chego no arraial. Então dobrou a preocupação. Por quê? O pai manda o filho buscar a jumenta que tinha desaparecido. A jumenta não chega. E sempre tem essas pessoas, irmãos. Isso aí na época da Bíblia tinha. Nos dias de hoje tem também, que isso é igual capim, não precisa nem plantar. Pessoas que só esperam acontecer alguma coisa na sua vida para falar assim: não é crente, por que está passando isso? Não é crente, e por que está nessa situação? Mas você tem que dar ouvido o que Deus tem para falar para você, e o nome dele ser glorificado. Parece que eu estou vendo uma meia dúzia de linguarudo esperando Saul voltar. Para quê? Para consolar Saul? Não. Para querer dar risada, caçoar, tirar o sarro. Só que nós servimos um Deus que muda a história do ser humano e o nome dele é glorificado. Eu creio que quando Saul veio chegando, juntou a meia dúzia, irmão, e falou assim: olha, eu vou ser o primeiro a zombar de Saul. Eu vou ver Saul e vou falar assim: olha, Saul, se teu pai desse uma tartaruga para você tomar conta, a tartaruga ia desaparecer. Porque eu falei e vou repetir. Tem pessoas que só esperam a situação para querer te humilhar. Mas escute, quando o Saul veio chegando, se cumpre esse versículo que ora nós acabamos de ler. Quando eles olharam assim, falou: peraí, aquele lá não é o filho de Quis? O que ele está fazendo no meio dos profetas? Eu creio que Saul parou e falou assim: olha, eu não estou no meio dos profetas não. Eu sou um profeta. E para vocês se escandalizar mais um pouquinho, eu sou rei de todo Israel também. O homem sai para procurar jumenta, não acha jumenta, volta profeta, rei de Israel. Deus mudou a história dele e o nome do Senhor foi glorificado. Agora escute isso para você ver. Nessa manhã, eu quero deixar essa palavra dentro do teu coração. Deus é um Deus que muda a história. Olha só isso aqui. Você lembra daquela viúva? Olha a situação da viúva. A viúva perde o esposo. A viúva não tem nada em casa. A viúva corre e vai falar com Eliseu. Quando ela chega para conversar com Eliseu, o homem, irmão, chega para cobrar. Porque naquela época, quando uma pessoa morresse e tivesse uma dívida, o parente mais próximo tinha que pagar a dívida. Aí o homem falou assim: é o seguinte, você não tem dinheiro? Então eu vou levar seus 2 filhos embora. Ela olhou e ficou quieta. E ela falando com o profeta. Aí o profeta perguntou: como é que está a tua situação? Ela falou: o seguinte, na minha casa não tem nada. Depende da tradução da tua Bíblia, uma vasilha de azeite ou uma vasilha com azeite. Mas olha a situação da mulher. A mulher perde o esposo. A mulher não tem nada em casa. A mulher está contando a situação para o profeta. Olha o que o profeta fala para ela: sai pelo meio da vizinhança e vai pedir vaso emprestado. Pastor Moisés, aquela mulher era crente até o fio do cabelo.
Porque escute aqui, olha a situação que aquela mulher estava. Para o profeta falar aquilo para ela, se fosse uns crentes dos dias de hoje, sabe o que ia falar? Está amarrado, está repreendido. Isso aí não é um homem de Deus. Olha a situação que eu estou, e em vez de me ajudar, manda eu pedir vaso emprestado, estou fora. Mas a mulher era crente até o fio do cabelo, e ela sabia que Deus ia mudar a história dela. Ela sai para pedir vaso emprestado, chega lá, começa a pegar os vasos, traz para dentro de casa, conversa com o profeta, enche aí. Daqui a pouco a mulher pega o azeite, irmão, vende de uma hora para outra. Não tinha um almoço para vender, para comer a janta. De uma hora para outra virou empresária, tinha azeite para dar, vender. Deus mudou a história dela e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe uma coisa que eu e você nunca devemos perder? A sensibilidade de saber quando é Deus que está falando conosco. Levanta a tua mão para o céu assim. Levanta a mão para o céu, segura a tua mão levantada, levanta. Levanta a mão para o céu, que nessa manhã você venha saber quando é Deus que está falando com você. Mas pastor Maurício, Deus vai mudar minha história? Vai. E eu preciso fazer o quê? Deixa eu já te falar, segura a mão levantada. Pastor, não sou crente. Entrega a vida para Jesus que Ele começa a mudar a tua história. Pastor, estou afastado, o que é que eu tenho que fazer? Volta para Jesus que Ele começa a mudar a tua história. Pastor, não estou lendo a Bíblia, o que é que eu tenho que fazer? Volta a ler a Bíblia que Jesus começa a mudar a tua história. Pastor, parei de orar, volta a orar que Deus vai mudar a tua história essa manhã.